Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Reagindo a peregrinos. Eu confesso que é um comentário estupendo, espetacular. Alan Robson, um baita de um comentário. Excelente comentário. Então, ele já está selecionado há um tempo. Ele não mereceu a urgência que deveria ter recebido, porque é um comentário muito bom. Mas nunca é tarde. Então vamos reagir ao extraordinário, estupendo comentário do Alan Robson. Aí está o comentário do Alan Robson, um comentário que foi deixado num post antigo. O post não significa o comentário, mas o comentário não é recente, não. O comentário é bem antigo também. Eu espero que vocês compreendam, são muitos comentários. Comentários deixados aqui e ali e comentários lá no vídeo 51. Subscrevo integralmente o comentário deixado no mural da comunidade em 28 de julho de 2023. Eu também me sinto assim desde que fui apresentado ao método histórico crítico e seus complementos. E fica tão clara a virada de chave que mudanças são percebidas com frequência. Por exemplo, estou lendo agora o livro de um apologeta americano relativamente famoso, William Lane Craig, livro sobre a relação de Deus com o tempo. E logo de cara, uma página depois do prefácio, o autor me manda que Gênesis 1:1 é criação universal. E a partir daí ele começa a construir um argumento. Antes da tenda, eu iria provavelmente me ater apenas ao argumento teológico-filosófico e provavelmente até me impressionar. Depois da tenda, eu parei e falei: opa, não é isso não. Você está alegorizando, Craig. E embora seja legítimo da parte do autor alegorizar o texto, por eu ter essa distinção clara, todo procedimento sucedâneo a isto torna-se simples prestidigitação para mim. É uma construção teológica. O procedimento é muito similar a contar histórias onde você, alegorizando, bota o sentido que quer, em detrimento do sentido pretendido pelo autor. Para mim, perde todo o valor heurístico. E confesso que isso me ocorreu depois do seu trabalho, professor. Se empenhasse uma forma exegética séria, trabalhosa e metódica, como pretende esse canal aqui, a despeito dos limites que pode ter no acerto, mas o importante é o método, acredito que 99% dos edifícios teológicos não seriam formulados aos moldes que foram. Então, de novo, embora seja legítimo a alegoria pelo crente, ele já não lida mais com a Bíblia. E o vício está denunciado, pois páginas à frente da mesma obra em questão, citada acima, Craig demonstra que seu limite e base é a Bíblia. Não pode ser desse jeito. Então eu não exagero em nada, mesmo quando digo que esse canal mudou minha maneira de pensar essas questões teológicas. E veja-se, não é nenhum messianismo imputado ao professor. É uma questão concreta, objetiva. Antes, eu não tinha conhecimento de uma ferramenta que contribui com a análise. Hoje tenho. Antes, não sabia nada sobre pós-exílio, pré-exílio. Hoje sei. Antes, nunca tinha ouvido relacionar zoroastrismo com judaísmo farisaico e escatologia cristã, e também cosmovisão geral. Hoje sei. É objetivo, material, concreto. Bem, Alain, eu preciso primeiro me recobrar da emoção de ler o seu comentário, mas vou reagir, porque há que se dizer uma que outra coisa a respeito do que você escreveu. Então eu vou fazer como sempre faço, retorno, leio de novo e vou comentando trecho a trecho. Subscrevo integralmente. Muito obrigado por isso. Eu também me sinto assim desde que fui apresentado ao método histórico crítico e seus complementos. A base do meu trabalho
não é exatamente o passo a passo do método histórico-crítico, para mim muito árido, muito metodológico e facilmente manipulável pela ortodoxia. Um ortodoxo só não aproveita o método histórico-crítico porque ele é tonto das meninges, porque é muito fácil você fazer de conta que usa o método, né? Mas os complementos dele são fundamentais. No meu caso, a leitura schleiermachiana, porque não adianta usar o método histórico-crítico em cima de papel, isso é para nada, inútil. Tem que usar em cima da reflexão histórica do autor e aí sim usar o ferramental sobre o texto produzido por ele e sofrido na história e suas intervenções críticas. Então, abordagem schleiermachiana, não abro mão. Já me disseram que sou anacrônico, com muito gosto e prazer. Também o método histórico-social, porque não lida com o papel, lida com a realidade por trás do papel, com o mundo do autor. E a abordagem indiciária do Carlo Ginzburg, porque você procura no texto indícios do que está acontecendo por trás do texto. Então, o meu canal não é um canal histórico-crítico. É um canal histórico-social, schleiermachiano, indiciário. Mas a base, o que está lá no fundo e no fundamento, é o método histórico-crítico. Fica tão clara a virada de chave? Não, quando você passa a refletir a partir da abordagem crítica, muda tudo. E se não muda, é porque você está se enganando. E fica tão clara a virada de chave que mudanças são percebidas com frequência. Por exemplo, estou lendo agora o livro de um apologeta americano relativamente famoso, William Lane Craig. Honestamente, eu não sei para quê, mas tudo bem. Honestamente, não há nada de útil. Você não vai aprender nada, a não ser o fato de que eles não sabem pensar. Não sabem pensar, não sabem ler, podem ser bons comunicadores da apologia, mas é só e mais nada. Não tem fundamento, não tem estofo, não tem conteúdo. É ilusão, delírio e prestidigitação, termo que você vai usar. Eu recomendaria, honestamente, Alan Robson, para de ler essas bobagens. Por exemplo, leia o método, os 6 volumes. E aí seu queixo vai cair no chão. Você vai pensar, por que eu ficava lendo o Craig? Livro sobre a relação de Deus com o tempo. Veja, o tema já é ridículo. Imagina o livro. E logo de cara, uma página depois do prefácio, o autor me manda que Gênesis 1 é criação universal. Ou seja, não entende a Bíblia nada. Não tem a mínima noção do que está lendo, Craig. Está fazendo teologia confessional, conservadora, vai disfarçar que tem fundamento bíblico coisa nenhuma teologia confessional, nenhuma tem fundamento bíblico. Mas pelo menos você se dá conta de perceber isso, né? Gênesis 1, criação universal. Não tem nada mais tonto para ser dito do que isso. E a partir daí ele começa a construir um argumento. Não só ele, porque aí é ele, é exegeta crítico. Tem gente que usa método histórico-crítico e fala a mesma bobagem. Encontra a criação universal em Gênesis 1. Nesse caso, o problema não é ele ser conservador, apologeta. A síndrome da cegueira cosmogônica toma conta de todo mundo que escreve sobre Gênesis 1. Você não vai encontrar exceção. Se encontrar, me avise, que é o primeiro. Antes da tenda, eu provavelmente me ateria apenas ao argumento teológico-filosófico. Eu fiquei preocupado com esse apenas, porque dá a impressão que depois da tenda, você vai se ater ao argumento teológico-filosófico, mas também a outros. Não há compatibilidade de nenhuma espécie, ela. Não tem como conciliar o meu trabalho com reflexão teológico-filosófica. Não dá. É irreconciliável. Ou uma coisa ou outra. Mas essa sua frase ficou estranha, porque diz assim, né?
Antes da tenda, eu iria provavelmente me ater apenas ao argumento teológico-filosófico e provavelmente até me impressionar. Depois da tenda, eu parei e falei, opa, não é isso não, você está alegorizando, Craig. Mas todo argumento teológico-filosófico baseado na Bíblia, todo, de quem quer que seja, progressista, conservador, o diabo que seja, será alegórico. Não vai corresponder em medida nenhuma ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é um livro judeu, quanto mais um livro cristão. Embora seja legítimo da parte do autor alegorizar o texto, atenção, legítimo se ele confessar. E ele não confessa. Legítimo se ele souber que ele está fazendo. Será que ele sabe o que ele está fazendo? Duvido. Para mim, ele acha mesmo que o que ele está dizendo de Gênesis 1 está escrito lá. Ele não sabe ler Gênesis 1. É analfabeto bíblico. Escrevendo um livro que milhares, se não milhões de pessoas vão tomar como expressão do suprassumo do conhecimento. E é analfabetismo bíblico. Então, a condição para você usar alegoria são duas. Primeiro, você se dá conta de que você está fazendo. Um monte de gente, faz alegoria e acha que está lendo. Eu duvido que ele tenha consciência de que está fazendo a alegoria do texto. Ele acredita mesmo que é criação ali. É um delírio, Alan Robson. É um delírio. Não adianta procurar sanidade nesse mundo. Não existe sanidade no meio teológico. Esquece. Não tem como conciliar. A outra condição, então, a primeira é ele saber que está fazendo. A segunda é ele confessar. Esse livro é uma alegoria baseada no texto, porque eu sei que o texto não fala nada disso. Mas eu vou fazer o texto dizer o que eu quero. Você já viu algum autor fazer isso? Nenhum. Então, das duas, uma. Ou são ignorantes, analfabetos bíblicos, não sabem o que fazem, mas gostam de escrever adoidado, ou sabem o que estão fazendo e não confessam. Dois crimes. Então, você diz, é legítimo da parte do autor alegorizar o texto, com essas duas ressalvas, se ele souber o que está fazendo e se ele confessar. Por eu ter essa distinção clara, todo o procedimento sucedâneo a isto torna-se simples prestidigitação para mim. Óbvio. Nenhum discurso alegórico e todo discurso teológico alegórico tem fundamento nenhum. É masturbação política do apologeta. Se ele é um apologeta dono do curral dele, ele inventou a porcaria que ele vai falar. Por que é porcaria? Se ele não é dono do curral, ele vai repetir a alegoria do curral dele. Então, se você é dono de uma igreja episcopal, você inventa a alegoria que você quiser. Você é o dono da bagaça. Agora, se você é de uma igreja que não é episcopal, de uma igreja que você... aliás, você é dono, você é representante de uma igreja episcopal, mas você não é o dono. Então, você vai ter que repetir a doutrina do dono. A sua alegoria é a alegoria do dono. Se você fizer uma alegoria diferente, você é demitido, você é expulso. Eu desafio alguém tentar. Aí, quando você é de igrejas denominacionais, cinicamente ditas não episcopais, mas na prática é tudo episcopal, você vai ter que obedecer não ao dono da denominação, mas um troço lá chamado declaração doutrinária, que os donos escrevem. Então, das duas, uma, ou você vai inventar a sua alegoria ou você vai copiar a alegoria dos outros. Não existe coisa diferente no mundo cristão. E não se engane, é assim no judaísmo, é assim no Islã também. É alegoria pura. No caso do Islã, nem tanto. O problema ali, eu acho, que é a projeção das diversas correntes islâmicas dentro do texto. Mas, enquanto o judaísmo você tem o Antigo Testamento, que não é livro judeu, e aí o judaísmo, que vai ter que alegorizar judaicamente o Antigo Testamento, que não é livro judeu. No cristianismo, você tem a alegorização cristã do Antigo Testamento. O Islã não lida com o Antigo Testamento, lida com o Corão, que já é livro islâmico.
Então, o problema do Islã é que cada corrente vai puxar a brasa para a sardinha dele. Mas, no caso do judaísmo e do cristianismo, que lê Antigo Testamento, nem judeu nem cristão lê Antigo Testamento. Faz alegoria. Sinagoga? Tem nada mais escorregadio do que leitura sinagogal de Antigo Testamento. É só ver os comentários do Shuraki no rodapé, dá vontade de unir o livro pela janela. A tradução é boa, mas os comentários não valem o papel que está escrito. É alegoria pura, mas não é confessada como alegoria. É como se fosse a expressão do texto, né? Aí você diz, o procedimento é uma construção teológica. Claro que é uma construção teológica. E masturbação teológica. O procedimento é muito similar a contar histórias onde você, alegorizando, bota o sentido que quer em detrimento do sentido pretendido pelo autor. Sim. E é só o que há, tá, Alan Robson? Só o que há. Para mim, perde todo o valor heurístico. Não é que perde, nunca teve. Você se enganou durante um tempo achando que aquilo ali era coisa séria. Nunca foi. Não perdeu nada, nunca teve. Você é que se desiludiu, ainda bem. E espero que se desiluda mais profundamente, porque aquele apenas me deixou preocupado. E confesso que isso me ocorreu depois do seu trabalho, professor. Bem, aí eu já fico envaidecido. Fico feliz de ter contribuído para a sua caminhada. Espero que contribua ainda mais. Se empenhasse uma forma exegética séria, trabalhosa e metódica, como pretende esse canal, e pretende mesmo, espero que mais do que pretenda, faça, a despeito dos limites que pode ter no acerto, e tenho muitos, mas o importante é o método, perfeito, perfeito. A centralidade está no método, não no resultado do método. Acredito que 99% dos edifícios teológicos não seriam formulados aos moldes que foram. Bem, seria impossível haver edifício teológico se o procedimento fosse o praticado na tenda do necromante. Você não monta a instituição com o método praticado aqui. Você desmonta as instituições. Quando alguém estabelecer uma norma e der murro na mesa, ele vai ter que dizer que a norma está sendo estabelecida porque ele tem um pênis maior que o dos outros. Se ele ousar dizer que a norma porque está na Bíblia, ele vai se revelar uma besta. Então não tem como. Não se monta instituição teológica, não se monta doutrina, não se monta norma usando metodologia crítica. Por isso a igreja tem ojeriza ao método, porque desmonta tudo o que é feito lá. Principalmente a maior das hipocrisias protestantes. Dizer que tudo o que eles dizem é bíblico. Não tem nada mais falso em todos os cristianismos do que o que os protestantes dizem de que a sua leitura, a sua doutrina é bíblica. Não. É mais fácil alguém acreditar que o Papa é representante de Deus, o que já é escárnio, do que alguém acreditar que a leitura protestante evangélica é bíblica. É ridículo. Então, de novo, embora seja legítima a alegoria pelo crente, é legítimo se ele souber o que faz e não sabe. 99% faz alegoria e não sabe. 1% faz, sabe que faz e não confessa, porque não tem ninguém que confessa. Desafio alguém me mostrar um cristão que faça teologia e diga: estou alegorizando porque não tem como ser cristão sem alegorizar. Só Justino, o único honesto na história. Ele já não lida mais com a Bíblia. Nunca lidou. A igreja protestante nunca lidou com a Bíblia. Projetou nela, adulterou ela, violentou ela, sequestrou, raptou e torturou. Esse é o trabalho da igreja protestante evangélica, torturar a Bíblia. Não pode ser desse jeito. Então eu não exagero em nada, mesmo quando digo que esse canal mudou minha maneira de pensar essas questões teológicas. Bem, mas quando você disser isso, eu não vou poder dizer que você está exagerando, né? Essa declaração é subjetiva, é um testemunho. Mudou minha maneira de pensar. Eu contesto, por uma questão de humildade pública necessária, quando as pessoas dizem assim: esse canal liberta as pessoas. Vou dizer, liberta coisa nenhuma. Esse canal é o melhor do... Não, você pode dizer, na minha opinião,
Agora, a sua declaração é uma declaração subjetiva. Como é que eu vou dizer não é verdade? Você que sabe se é verdade ou não. E você dizendo isso, eu fico feliz. E veja se não é nenhum messianismo imputado ao professor. É uma questão concreta, objetiva. Isso aí é importantíssimo, né? Antes eu não tinha conhecimento de uma ferramenta que contribui com a análise. Hoje tenho. Antes não sabia nada sobre pós-exílio, pré-exílio. Hoje sei. Veja como os espaços teológicos são espaços de sonegação de informação, né? Essas informações são obviedades ululantes. Mas quantos brasileiros sabem disso? Antes, nunca tinha ouvido relacionar zoroastrismo com o judaísmo farisaico e escatologia cristã. Bem, aí vai ter muita gente boa, mesmo gente progressista, que vai torcer o nariz. E também cosmovisão geral. Hoje sei. É objetivo, material, concreto. Muito obrigado, Alain. É bom ouvir isso. Recarrega, de certa forma, as baterias. Fica apenas essa série de pequenas observações, né? Para de ler essas bobagens, leia coisa com substância, leia o método. Você vai sentir constrangimento de ficar lendo o Craig, honestamente. Mas a vida é sua, você é livre, leia o que quiser ler, né? Pelo menos você consegue ler e ver que está lendo bobagem, né? Agora veja, quantas pessoas no mundo leem isso aí e têm um orgasmo espiritual achando que estão diante da luz divina e só está lendo bobagem. A alegoria só é justificável quando confessada, e para ser confessada tem que ser consciente, e quem é que é consciente de que a leitura cristã é alegoria? E sim, as questões descritas por você são questões objetivas. Quem disser que esse canal arrosta conteúdo para que as pessoas façam adesão a conteúdo é leviano. Tá cheio de gente leviana, é óbvio. Mas esse canal, quando termina de expor os conteúdos, sempre assume, como você bem aí pontuou, a possibilidade de erro, equívoco, mas o método não. O procedimento heurístico, o pensamento controlado, refutável, a metodologia, a preocupação com rigor, isso é objetivo, isso é indiscutível, nem se discute. Qualquer coisa pretensamente diferente do procedimento que adotamos aqui não me interessa, eu quero distância porque não produz autonomia, não desenvolve a cognição. O que nos interessa é o conteúdo. Nós não somos adoradores de método. Nós não vamos construir aqui uma catedral ao método. Não, não, nós queremos conteúdo. O que a gente quer é o resultado. Mas a gente não se engana. O método é objetivo, mas o resultado pode ser fruto de ideologia, de inabilidade procedimental, de equívoco, de ilusão. Então, o método não está em discussão. Ele pode ser aprimorado, pode ser corrigido, mas o resultado, que é o que importa, esse tem que sempre ser observado de modo crítico. A gente começa de modo crítico, com método crítico, e termina de modo crítico, avaliando criticamente os resultados. Qualquer coisa diferente disso é procedimento político, de encabrestamento disfarçado de pesquisa, como esses livros, um dos quais você acabou de citar. Se vocês gostaram, deixe aí a chuva de like. Tem gente que fala assim, professor, se pudesse dar 1000 likes eu daria. Mas pode, tem 3.500 vídeos, você dá um nesse e 1000 nos outros 1000. Gaste aí uma meia hora e saia distribuindo like nos vídeos do canal. Não vai cair sua mão, não. Deixe comentário, tanto um comentário nesse quanto em outros vídeos. Encha o canal com os seus comentários, os seus elogios, as suas críticas, se forem educadas, porque senão eu deleto. Na cara dura, quer nem saber? Não importa quem seja, fez comentário mal educado, eu deleto. A sua dúvida ou engajamento, bom dia, boa tarde. Tem um menino que às vezes vem e bota um ponto. Ele é muito preguiçoso, né? Ele está economizando energia, então ele vai e bota um pontinho. Tudo bem, porque o pontinho engaja, não tem problema nenhum.
Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Eu gravo esse vídeo dia 23 de abril. Hoje, 322 pessoas, pelo menos até a última vez que eu olhei agora, uma meia hora atrás, 322 pessoas estão sustentando esse projeto, cujo número ótimo é 1.000 sustentadores. Estamos a 1/3, nem 1/3 exatamente, um pouquinho menos de 1/3. Ainda não dá para dormir sem sobressaltos, mas estou torcendo para que em algum tempo eu possa dormir tranquilo, sabendo que chegamos ao número minimamente ótimo para a manutenção do projeto por uma década até chegarmos à tradução da Bíblia inteira. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.